Paz do Senhor, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Você ainda que não me conhece, eu sou o Bispo Newton. Graças a Deus estamos aqui nesse canal. Estamos fazendo a vontade do Senhor, do Deus de Israel. Eu quero falar para todos vocês, sejam muito bem-vindos em nosso canal, tá bom? Olha, de praxe já vou falando, nós somos preletores e pregadores da Palavra de Deus. Aqui eu e minha esposa, nós fazemos esse canal, nós ministramos a Palavra do Senhor Deus, tudo para a sua honra e glória. Amém? Bom, vamos fazer um período de oração e de imediato também quero pedir para todos vocês, meus irmãos em Cristo, tá? Meus irmãos em Cristo, você aí que estiver gostando do nosso canal, estiver gostando dos vídeos do nosso canal, estiver gostando das lives que nós fazemos também aqui no nosso canal, já se inscreva no canal, tá? Se você estiver gostando, se você não estiver gostando, não precisa se inscrever não, tá bom? Mas não esqueça de deixar o seu like para poder fortalecer o canal. Lembrando que se você estiver gostando e se você não estiver gostando também, não tem problema nenhum, Deus abençoe sua vida também, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer um minuto de oração. E na sequência, hoje nós iremos falar sobre a candeia, tá bom? Hoje nós iremos ministrar sobre a candeia. Nós iremos basear no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. São os 3 versículos que falam sobre a candeia, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, meu Deus, nos colocamos na tua presença. Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te apresento, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que está vendo essa ministração. Abençoa a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz de todos os que estão em casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do vosso Pai que está no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Em Marcos 4, 21 e 23, ele disse: Vem porventura a candeia que posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesta, e nada que para ficar oculto, mas ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, e ouça. Isso mesmo, isso está registrado no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao 23. E também no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. E ninguém acendendo uma candeia a cobre em algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz, porque a coisa oculta que não haja manifesta, se nem escondida que não haja de saber se há divina luz. Olha, nesses 3 evangelhos, nós falamos sobre a candeia, tá? Nós falamos sobre a candeia. Em cada evangelho fala de uma forma, de uma maneira para nós entendermos melhor. Ou seja, todos os evangelhos, eles chegam em um só significado, em um só objetivo. Mas o mais importante do que está escrito aqui é que nós precisamos ser lâmpada, ser luz na terra, ser luz para os seres vivos. Nós precisamos ser luz para todos os seres vivos. Bom, a parábola, o livro de Marcos, capítulo 4, 10 e 21, a parábola da candeia é uma das parábolas mais curtas do ministério de Jesus Cristo. Provavelmente foi contada somente para discípulos, pois Marcos informa que Jesus contou junto à explicação da parábola do semeador. Ou seja, tem coisas que o Senhor Jesus sempre fala para os mais íntimos.
Tem coisas no Evangelho que Deus só fala para os íntimos. É possível, irmãos, que o conteúdo desta parábola tenha sido contado várias vezes por Jesus, pois 3 evangelísticas sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né, posiciona um cenário diferente. Mateus posiciona ao Sermão da Montanha, Marcos se posiciona após a parábola do semeador, e Lucas, curiosamente, conta essa parábola 2 vezes, primeiro após a parábola do semeador e depois após o sinal de Jonas. Lucas, capítulo 11, versículo 33. A candeia, meus amados, é uma lâmpada simples de barro, que tinha suas chamas alimentadas por algum tipo de combustível, na maioria das vezes com azeite. Como se não usavam velas nos dias de Jesus, essa era uma das principais formas de ter iluminação durante a noite. Na época de Jesus, não se usava velas para iluminar. E o que se usava era candeia. E nessa parábola, curiosamente, Jesus, ele explica sobre a candeia. Curiosamente, Marcos ter iluminação durante a noite. Curiosamente, Marcos utiliza uma expressão sugestiva quando se refere à candeia. Ele diz que ela vem para ser colocada no velador. Isso parece sugerir que ele trata da candeia como se fosse uma pessoa. O velador poderia ser um tipo de prateleira, até mesmo uma pedra projetada horizontalmente na parede onde colocava a lâmpada para iluminar a casa. Se tratando da Palestina, segundo a grande maioria das casas, possuía um único, aleluia, glória a Deus, aleluia, um único cômodo, e nele as pessoas viviam, faziam as suas refeições, dormiam. Algum sugere que esse velador, uma vez, é uma prateleira. Poderia um pouco de luz. Penso que a primeira opção ainda fosse mais provável. Normalmente, o único velador para iluminar toda a casa. A expressão alqueire, que é outro texto que pode também apresentar um tipo de medida, sim, especificamente nesse texto, representa um tipo de recipiente usado para tampar a candeia e abafar chamas até apagá-las. Essa era a forma comum de apagar as lâmpadas. Essas vasilhas eram também usadas para guardar cereais e tinham capacidade para armazenar uma medida aproximadamente de 9 litros, devido às casas não terem janelas, chaminés, aproximadamente 9 litros, devido às casas não terem chaminés, não podiam soprar para apagar a chama, pois criam um fumaceiro. O mais certo mesmo era tampar a candeia. Eu lembro quando eu iniciei a minha caminhada com Deus, quando eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu recordo, na época eu tinha 15 anos de idade, e quando nós íamos para o monte, nós fazíamos lamparina. E essas lamparinas eram feitas com pavio, e esse pavio se colocava um querosene, né? E esse querosene iluminava o nosso caminho para nós ir orar lá no monte. Hoje está tudo moderno, hoje os celulares, todos, a maioria tem lanterna. Se você tiver um bom celular, você tem iluminação uma noite inteira, que a bateria demora a descarregar. Mas na época de Jesus era diferente. Mesmo assim, na época, quando eu levantei minha mão para Cristo, também era assim. Quando nós íamos ao monte, quando nós íamos orar na madrugada, era maravilhoso. A ideia aqui de cama é uma simples esteira, pois a vida na Palestina da época de Jesus era muito simples. E nesse cômodo único, era um cômodo só, irmãos. Enrolava-se uma esteira de dia e abria de noite para toda a família pudesse dormir, ou seja, todo mundo dormia junto em um cômodo só. Mas nessa parábola que Jesus está falando conosco sobre a candeia,
é que a candeia ela precisa ficar no lugar de destaque. A candeia precisa ficar no alto. Uma candeia não pode ficar debaixo de uma cadeira. Uma candeia não pode ficar debaixo de uma mesa. Glória a Deus. Na época de Jesus, uma família simples ficava em um só cômodo. Aqui, pelo que podemos entender, que Jesus estava usando uma expressão simples para falar em parábolas que nós precisamos ser luz para as trevas. Ou seja, Jesus estava transmitindo, usando coisas bem simples para transmitir um rico ensino. A pergunta de Jesus faz é se a lâmpada deve ser colocada embaixo da cama, embaixo do alqueire ou em cima do velador. Se colocarmos a lâmpada embaixo da cama, provavelmente haverá um incêndio. Se colocarmos a lâmpada embaixo de um alqueire, certamente ele se apagará. Mas se colocarmos a lâmpada em cima de um velador, com certeza irá iluminar toda a casa. Ou seja, precisamos ser luz para a humanidade. Jesus está com isso ensinando que precisamos nos posicionar no lugar certo para que através disso consigamos cumprir o propósito. Até porque as preciosas do reino precisam ser mostradas. O que está oculto precisa ser revelado. Mateus aqui enfatiza que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, que veja vossas boas obras e glorifica no vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ou seja, se a ideia é que o fim de que todas entram por essa ver a luz, não era da lâmpada propriamente dita, que o texto tratava, mas sim da luz que ele emitiria, apontando com isso Cristo, a verdadeira luz, para que ele seja visto em nós através das nossas obras. Com isso, a mensagem central desta parábola é que seguidores de Jesus devem a sua luz brilhar, permitindo que Jesus, a sua palavra, resplandeça neles. Com isso, irá conseguir esconder essa luz de manifestar a obra de Deus. Que o fato dessa parábola de ter sido registrada 2 vezes após a parábola do semeador, pode estar surgindo um contexto que essa luz resplandece também a palavra de Deus, que foi apresentada como a semente. Além disso, com essa parábola, irmãos, também foi contada paralela ao sinal de Jonas. Ele poderia também deixar claro, embora a sua estrutura religiosa e política da época tentavam apagar, Jesus naquele cenário nada iria apagar, pois essa luz iria brilhar e resplandecer no mundo. Espero que esta parábola, que este ensinamento da candeia, que você venha ser luz para os homens, que você venha ser luz para as trevas,
Que você, aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, seja abençoado. Que essa parábola você entenda que você é candeia. Que você entenda que você é luz, você precisa ficar em cima. Agora você imagina essa luz que está aqui, se ela estivesse debaixo dessa mesa aqui. Aleluia. Ou se ela estivesse debaixo de uma cama. Então que a partir de hoje você entenda, você reflita que você é luz nas trevas. Amém? Se você estiver gostando do nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí para geral e vamos abençoar esse canal. E não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, me coloco eu na tua presença. Eu te apresento, Senhor, essa pessoa que ora comigo. Essa pessoa que ouviu essa parábola desta candeia. Que ela venha, Senhor, entender que ela é luz. Que ela é luz para os homens. Que ela é luz para os que estão perdidos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. É isso aí. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo e até a nossa próxima live em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e que o Espírito do Senhor possa falar mais altos aos vossos coração. Glória a Deus.